Olá, agora nós vamos falar de vítimas de si mesmas, vítimas de obsessão espiritual. Existem algumas características comuns a pessoas que são obsidiadas, que manifestam influências trevosas na vida delas, no comportamento, no que falam, no que pensam. Dentre essas características, a gente tem a rebeldia, são pessoas rebeldes, são pessoas ateias, não acreditam em Deus. Se você quiser espantar uma pessoa obsidiada, é só começar a falar de Deus, que é tudo que elas odeiam falar. Elas são pessimistas, tudo elas veem de maneira rude, de maneira negativa. Elas também possuem a vibração de sensualismo. Essas características, elas estão muito presentes em maus escritores, palestrantes subversivos, falsos líderes, pessoas maquiavélicas. A gente vê isso muito, no mundo político, mas rede social tem muito. Elas agem assim com a desculpa de que estão influenciadas pelo período de transição, por esse período difícil, esse período de transição de eras, a era do fim do mundo material. Elas usam a inteligência delas para distorcer a realidade diante de seus seguidores e leitores incautos. E com isso, elas causam nas pessoas movidas pela vaidade, rebeldia, negativismo, fazem as pessoas sentirem confusão, ficarem confusas, descrentes e com medo. Tudo que as trevas precisam para manter as pessoas na ignorância, para manter as pessoas sob um falso controle, sob o controle delas. Elas induzem as pessoas a não terem responsabilidades e obrigações individuais para com Deus, com a hierarquia espiritual. Elas induzem as pessoas a permanecerem na crítica do mundo exterior, que é um mundo ilusório, porque tudo é impermanente, nada é eterno, está tudo em transformação contínua. Elas induzem as pessoas que crer que curvar-se diante de Deus, que está acima de tudo, de todos, que está acima dos valores humanos, é uma condição de humilhação. Elas não sabem a diferença entre humilhação e humilhar-se. Mas o que seria curvar-se diante de Deus? Será que não seria vivenciar na prática do dia a dia, colocando Deus sempre em primeiro lugar, no que faz, no que pensa, em relação à família, Deus em primeiro lugar em relação ao trabalho, Deus em relação a coisas, posses, pessoas, tudo e todos. Mas eles utilizam os talentos deles, a inteligência, para semear a ociosidade, o comodismo espiritual, de manterem as pessoas só no mundo dos cinco sentidos, no mundo material. Elas promovem filosofias humanas meramente, teorias conspiratórias, propagam falsas notícias, até utilizam, em meio ao que elas escrevem, em meio ao que elas falam, algumas verdades, mas elas distorcem para criar medo, confusão, negativismo, revolta. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo faz as pessoas ficarem estagnadas, sem fazer nada, sem cuidarem de si mesmas, sem olhar para dentro. Esses filósofos, um dia, mais cedo ou mais tarde, nessa vida ou nas vidas seguintes, elas terão que corrigir isso, sob a lei da ação e reação, sob a lei de causa e efeito. E terão que renascer em famílias limitadas por velhos e infantis conceitos, incrédulas, para retardar o próprio progresso espiritual dessas pessoas maquiavélicas, porque não será fácil a oportunidade de resgate, de correção. Porém,
essas pessoas maquiavélicas, essas pessoas obsidiadas, elas nascem com o dever de despertar as antigas famílias às quais eles desencaminharam, também com o dever de despertar os antigos amigos, né, os grupos com os quais eles pactuavam, né, em vidas anteriores, que se encontram todos confusos ainda, muito estagnados sobre questões da imortalidade da alma e do mundo invisível. Tome muito cuidado com esses falsos mestres, porque eles induzem as pessoas a fugirem da correção interior. Não se distraia com o mundo exterior, porque é um mundo meramente ilusório e passageiro, mas procure se cuidar do seu interior. Não fuja de cuidar de si, do seu interior, da sua verdade. E de que lado você gostaria de estar? De que lado você quer permanecer? Do lado dos obsidiados, influenciados por ideias nefastas, ideias trevosas, ou se tornar um propagador da luz, um trabalhador da luz?